Vou te falar, o que eu comento todos os dias na internet com a molecada, é que a galera do nosso meio já, os moleques que estão subindo hoje, eles têm 24 anos, 25, 27, 22, 21 profissionalizado. Tô com 35, fui um dos primeiros, sou o primeiro atleta brasileiro profissional dentro do Main Physique. Ah, é? Primeiro? Sou o primeiro. E por isso que a galera fala, pô, eu fiz um documentário agora que vai, se Deus quiser, vai ainda pra Netflix, que nem a gente tava num acordo meio doido, mas já saiu em algumas outras plataformas, mas eu gravei essa mudança que as pessoas falam que era o fisiculturismo antes do Felipe e depois do Felipe, que foi a parte midiática que entrou junto. Pô, eu fico super feliz em relação a isso. A tua figura no fisiculturismo, isso eu sei, ela é emblemática. Você trouxe um profissionalismo para essa história e associado à exposição na mídia. Você, com o teu relacionamento, a exposição toda que você teve, levou isso a um outro nível. Como é que você se sente sendo quase que, uma figura lendária do fisiculturismo brasileiro? Já parou para pensar nisso, cara? Eu fico sempre até emocionado. Tô puxando o saco muito, Matheus? Um pouco, né? Mas o cara, ele é top aqui, Matheus. O Matheus não sabe. Tranquilo. Não acompanha, apesar da musculatura. A camisa é Palmeira ali? É Palmeira. Ah, então já tá bom. Então tá bom. O Matheus é da casa. Mas, deve ser um peso grande, até uma responsabilidade tua de falar o que é certo. Tem muita gente que ouve o que você tá dizendo. Sim. Eu fico emocionado com essa parte, né, Rafa? Porque eu não pensei em que ia acontecer em relação a isso. Só que a força de vontade que eu colocava, a disciplina que eu colocava em relação a isso, junto com a parte da educação física, e realmente ensinar uma pessoa que não é só puxar o ferrinho, empurrar o pezinho. Existe toda uma base de estrutura por trás disso, de teoria, da parte prática, né? Questões literárias. Então eu fiz com que isso viesse do fisiculturismo e buscasse essa disciplina 24 horas de um fisiculturismo, né? O que você queria fazer no teu dia que você não consegue fazer por ter que estar disciplinado do jeito que você é? Tipo, um chocolate? Eu gosto de choquito, cara. Que você tem alguma coisa que você fala? Não, isso eu não diria em questões de degustação, mas eu diria assim, por questões de compromissos. Por exemplo, reuniões, pessoas que eu tenho que ir em lugares que eu tenho que parar para comer e de repente puxar uma marmita e tal. Que nem a gente tá falando aqui agora. Esse ato de falar e pensar é um gasto calórico muito grande. Você pensa nisso? Se você estiver se preparando, a gente tem que pensar. Então, por exemplo, se eu tivesse numa fase competitiva agora, com certeza eu jogaria um shake antes de estar falando com você. Eu tô suando aqui, a gente tá com ar-condicionado, mas a inteligência da mente, ela tem que estar trabalhando em conjunto aqui, né? Para que a gente consiga dar conteúdo para as pessoas e, ao mesmo tempo, a gente tem esse gasto calórico nosso. Isso não vira uma paranoia em algum momento? Eu já fui muito mais, Rafa. Como assim? A que ponto? A ponto de transar, tomar whey, sabe? Tipo assim... coisas relacionadas ao dia a dia, que tudo você queria falar e é voltado ao shape. Eu espero que você gaste mais caloria transando do que conversando comigo. Não, com certeza. Fica tranquilo. Somos o Team Transers. Então, mas você assim... tava ali, mas por exemplo, você tava transando. E aí no meio da transa você falava... Depende. Tô forçando um pouco demais meu tríceps aqui. Então, você tudo é uma questão conjunta do casal, né? Então, por exemplo, hoje eu quero fazer muito esforço. Não, hoje eu quero deitar e você se vira. Não é? Não existe isso? Eu não sei. Mas comigo tem, mas não ligado ao meu treinamento. Aí você ficar pensando, não, pô. Porque o cara, quando é muito doido com as coisas, ele tem uma relação com isso. Então, por exemplo, se eu tivesse que colocar uma atividade onde eu tivesse que dar uma aula, por exemplo, uma aula hoje de um profissional que é o personal, ele gasta muita caloria. Eu tô falando um personal bom, tá, gente? Um cara que realmente ele não tá ali só do lado do aluno. 1, 2, 3, tapa nas costas, legal. Não, o personal, realmente um profissional do lado de um aluno, ele se esforça junto. Parece que ele está treinando junto com o aluno. Ele passa aquela energia para o aluno para que ele consiga ter as realizações das séries e o melhor encaixe da técnica. Então ele acaba tendo esse gasto calórico. Isso tem que colocar dentro da nossa dieta hoje para você estar conseguindo ali ajustar o número de calorias que você vai utilizar. Senão você não cresce, Rafa. Mas a tua paranoia chegou a que ponto? Em que momento que aconteceu isso? Quando eu só falava disso o tempo todo e eu comecei a... Tudo que era voltado, tudo que conversava comigo, começou das pessoas perguntarem, né? Porque quando conversa comigo só pergunta as mesmas coisas, né? Tipo assim, na rua, ou alguém me encontra. Tipo fala, o quê? Pô, eu tomo o quê? Como é que faz pra ter um corpo desse? Você acha que eu fico bem? Você acha que olhando assim, eu fazendo um... Eu não quero ficar muito forte, hein? Você acha que eu fico muito forte? Como se fosse fácil, entendeu? Então, tipo, tem muitas dessas questões. Eu só vivo isso. Não estou reclamando da minha vida. Eu amo a minha vida. Né? Eu, graças a Deus, eu vivo meus sonhos hoje em dia, né? É o pessoal que me interrompe pra perguntar qual o limite do humor. Pra você,
qual o limite da minha musculatura. É por aí. É. Cada um tem o seu fardo a carregar. Você se expõe como fisiculturista, a galera vai querer saber. Sim. Ainda mais que a pessoa quer o que você tem. Hoje em dia, cada vez mais. Então, Sim. obviamente, os caras vão vir falar. Eu tenho essas questões de curso também que a gente coloca para a galera saber, em treinar tudo, a parte técnica. Então, assim, a gente usa tudo que possa agregar na vida da pessoa, sabe? Mas é bem difícil, Rafa, é bem difícil. Não é tão simples assim, não. O que você está falando é muito real. Quantidade de mulher que eu já ouvi esse papo. Eu tenho muita facilidade para pegar, então eu não puxo muito ferro, porque senão eu fico muito grande. Uhum. Ah, é assim agora. Simples assim, né? Nossa, não é porque eu tenho muita facilidade de pegar ombro, então se eu fazer um pouco de musculação, você... A mulher ela já tem esse medo já de ser muito grande, né? De ser grandona e tal. Então, existem trabalhos, pesquisas científicas que têm uma relação entre membro inferior e superior do lado feminino, né? Um grupo controle, tudo certinho, onde a mulher ela acaba não é desenvolvendo, mas as microlesões para a mulher tem uma parte mais fisiológica muito forte, onde parece que ela retém mais água. Uhum. Na hora que ela treinou, no outro dia, que é o processo recuperativo de 24, 48 até 72 horas, ela vai se sentir maior. Mas é um psicológico muito forte. Até ela passar por esse processo adaptativo, demora um pouco também. Então, para a mulherada que quer treinar braço, treine, porque é importante sim. Uhum. E você não vai ficar enorme. Aos poucos você consegue realmente se direcionar aí do jeito que você quer.